Assim, vamos observar isso aqui juntos. Esse sentido do eu, que é esse mim, no qual essa vida, essa assim chamada minha vida se apoia, olhando isso, investigando isso, tendo uma aproximação disso, você irá perceber que essa posição ou esse posicionamento, que é o posicionamento de alguém na vida, na existência, aqui nos deparamos com uma imagem, com um quadro mental, com aquilo que se constitui apenas também de um pensamento dentro dessa mente. Ou seja, esse sentido do eu presente, ele não é uma realidade na vida. Ao longo dos anos, desde o nascimento, nós fomos educados para esta crença, que é a crença de ser alguém na vida. Ser alguém é ser uma pessoa, é carregar uma personalidade. O sentido de alguém na existência. O que temos aqui é um conjunto de pensamentos que dão formação a vários quadros, a várias imagens que fazemos sobre nós mesmos. É isso que está nesta relação direta com a vida. Então, esse contato com a vida, nesta relação que temos com ela, notem, é uma relação completamente equivocada, porque se assenta numa relação do pensamento com a vida, desse conjunto de imagens que são recordações que vêm do passado, todo tipo de ideias, memórias, lembranças guardadas no cérebro, guardadas em cada um de nós como sendo a realidade daquilo que nós somos. É isso que está num contato com a vida. Então, reparem que coisa interessante nós temos aqui. Nós temos a vida acontecendo e a ideia de alguém presente nesta relação com ela. Essa ideia é uma imagem ou um conjunto de imagens com uma imagem básica, com uma imagem principal, que tem um nome. E esse nome é o eu. Então, notem que nós precisamos ter uma compreensão da realidade, do que a vida é, do que a vida representa. Porque sem isso, a condição psicológica, que é essa condição desses quadros mentais, dessas imagens, isso é o que se sustenta num estado ilusório de relação com a vida, ou seja, com a experiência desse momento, e isso se constitui de um grande problema. Todo problema do ser humano, todo problema em nós, está dentro desse modelo. O pensamento construiu a ideia, a imagem desse eu, constituído desse conjunto enorme de pensamentos a respeito de quem eu sou. Esse eu sou é uma ideia, é um conceito, é uma imaginação, é um movimento de pensamentos acontecendo nesse instante, dentro dessa experiência que nós chamamos de vida. Então, o que nós temos aqui, o que temos presente nesse momento, é a ilusão de uma identidade. No viver, aqui, nesse momento,
Então, aquilo que nós chamamos de vida ou experiência é o contato com tudo que está presente. No entanto, quem é esse elemento em contato com isso? Quem é esse mim? Quem é esse eu? O que seria desse mim, desse eu, se essa imagem básica que tem um nome, chamada eu, com tudo que ela representa, se isso de repente desaparecesse? Qual será o contato real com a vida sem esse elemento que é o elemento eu? Nosso empenho, nosso interesse dentro desses encontros é investigar isso. Para termos uma aproximação disso, nós precisamos estudar nossas mentes, do que ela é constituída. Observe que a mente, ela não é outra coisa a não ser memória. Então, essa memória é a mente. A mente é a presença da memória. O passado, em nós, são lembranças, recordações, pensamentos. O seu nome é algo assim, sua idade também. A história que você pode contar ou relatar sobre si mesmo se constitui de pensamentos. Isso é o passado, isso é a memória, isso é a lembrança. Então, do que a mente é constituída? A mente é constituída de pensamentos. Tudo isso é parte desse movimento de tempo, porque isso é algo que vem do passado. Assim, aquilo que nós chamamos de tempo é o movimento do pensamento, que vem do passado, que é memória, que é lembrança. É nisso que se constitui essa entidade chamada eu, esse mim. Aqui, quando lidamos com o momento presente, estamos lidando com a vida, com a experiência desse instante. Não podemos lidar com isso com base na memória, no passado, no pensamento, porque esse passado, memória, lembrança, pensamento, isso não é a vida nesse momento. Isso é o passado se mostrando nesse instante. O que nós temos feito é dado ao pensamento uma confiança de avaliação, de leitura, de ciência desse momento, que é a vida. Assim, o que nós chamamos de relação com a vida não existe. Nesse sentido do eu, dessa imagem, esse contato com o momento presente é uma ilusão. Qual é a verdade sobre você? Você desconhece? Porque não há uma compreensão de si mesmo. É fundamental nós termos uma aproximação verdadeira daquilo que nós somos. Então, é muito importante, significativo para cada um de nós, a importância do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento nos mostra claramente que o que a gente chama de mente é constituída de pensamento, e pensamento é tempo. Assim, o pensamento, que é tempo, é a mente. A mente, ela foi construída ao longo do tempo.
Então, nós temos um tempo cronológico. Desde que nascemos, os dias, os meses, os anos se passaram. Nós temos a história da humanidade há milênios nesse tempo, que é o tempo do calendário, que é o tempo cronológico. Aquilo que nós chamamos de mente é o resultado disso. Então, a mente, ela é o resultado do tempo. Observe que coisa interessante nós temos aqui. A presença do tempo constitui a presença da mente. No entanto, aquilo que nós chamamos de mente não é algo apenas que veio do tempo, mas o tempo, aqui já me refiro a esse tempo psicológico, não mais o tempo do relógio ou o tempo cronológico. Esse tempo é o resultado da mente. Quando você me fala do passado, está me falando de um passado criado e sustentado pelo pensamento. Assim, você está me falando de um tempo que a mente está construindo. A ideia do passado é um pensamento, e isso se constitui de tempo. Então, há um tempo que nasce da mente. Então, repare, a mente é o resultado do tempo, de toda essa história da humanidade. Então, nós temos esse tempo, que é o resultado da mente, temos a nossa experiência de existência nesse tempo, desde que nascemos até essa idade que temos agora, e a presença da mente presente aqui, dentro desse tempo, que é o tempo do calendário, que é o tempo cronológico. E também temos esse tempo psicológico, que é essa ideia do passado, presente e futuro, que o pensamento formula quando ele imagina algo para amanhã. Então, esse é um amanhã psicológico, criado pelo pensamento. É um tempo psicológico. Temos o passado de ontem, imaginado pelo pensamento. Então, nós temos o tempo psicológico, que é o passado. Assim, o sentido do eu, do ego, ele vive no modelo do tempo, nesse tempo psicológico. Podemos eliminar esse tempo psicológico e, portanto, esse modelo de mente presente em nossas vidas? A verdade sobre isso é que isso é o fim desse modelo de identidade egóica, nesse padrão condicionado, programado de cultura, de história humana. Assim, repare, nós temos nesse momento o fim desse modelo, que é o modelo do eu. Observe que está presente em você a ambição, a inveja, o desejo, o medo. Tudo isso é parte desse modelo de condicionamento que nós temos, que recebemos desta tradição, desta cultura, dessa história de civilização humana. Isso é algo presente psicologicamente em nós. Algo presente em razão desse tempo. Isso faz parte dessa estrutura cerebral. Nossos cérebros, as células cerebrais estão presas dentro de um modelo de condicionamento, de história, de cultura, de raça, de civilização humana. Esse é o modelo psicológico de ser alguém na vida.
de carregar esse sentido do eu na experiência desse instante, desse momento. Assim, estamos vivendo psicologicamente presos a esse padrão de identidade presente no tempo. Portanto, você tem a ideia de alguém que foi ontem daquele jeito e que hoje está sendo desse jeito e que amanhã será de uma forma diferente. Eu fui, eu sou e eu serei. Isso não é outra coisa a não ser o modelo do pensamento, padronizado, condicionado nesse tempo. Então, esse é o tempo da identidade em que o eu está vivendo. O modelo do ego dessa pessoa, desse sentido de alguém presente, desse modelo de ser alguém, é o modelo do pensamento, que basicamente é o passado, criando a ilusão de alguém presente e caminhando para o futuro. Aqui, quando tratamos com você da beleza do despertar espiritual, como despertar espiritualmente, estamos lhe convidando para a descoberta do que é meditação. Qual é a verdade desta ciência da realidade do seu real ser, fora deste eu? De toda esta programação, de todo esse funcionamento que tem dado formação a esse conjunto de imagens, a essa imagem que você tem sobre você. Esta ciência é a ciência de ser, consciência, felicidade. Então, o que é meditação? Será uma prática? Será que precisamos de uma técnica, de um sistema? Será que é se sentar de pernas cruzadas, respirar de uma certa forma, procurando aquietar a mente? Qual será a verdade da meditação? O que é meditação? Aqui estamos explorando esse assunto com você. A meditação é o esvaziamento desse conteúdo psicológico que tem dado formação a esse eu. Isso é o fim do passado. Isso é o fim desta condição psicológica que se move no tempo, nessa ideia de eu fui, eu sou e eu serei. Isso é o fim do eu, isso é o fim do ego. Como se aproximar da verdade da meditação? Aprendendo a olhar. Sim, a olhar. Olhar sem o passado para esse instante, para esse momento. Então, não se trata dessa antiga e velha relação com a vida a partir desta imagem, porque isso não é real. É isso que está produzindo conflito e sofrimento em nossas vidas, nessa particular vida do eu. Aqui o contato com o momento presente, com a vida nesse instante, é possível quando há esse olhar sem esse fundo.
sem esse eu, sem essa imagem, isso é real aproximação da meditação. Enquanto você fala, gesticula, lida com pessoas, dirige o seu carro, ou está envolvido com qualquer atividade, nesse momento, você está diante da experiência. Assim como quando um pensamento surge, um sentimento ou uma emoção, tudo ocorre nesse instante, nesse dado momento. Ter um contato com a experiência sem o experimentador, que é esse que vem do passado, que é essa autoimagem, é meditação. Olhar para aquilo que aqui está, sem colocar esse observador, que é essa imagem que vem do passado, para aceitar ou rejeitar, gostar ou não gostar do que aqui está presente, esta é a forma verdadeira, real da aproximação da meditação. Olhar para aquilo que está aqui presente, percebam isso. Apenas olhar. Você não faz nada com o que surge. Você não rejeita o que surge. Você também não aceita o que surge. Você não concorda ou discorda. Você apenas olha. Quando você apenas olha, há esse olhar, esse sentido do eu desaparece. Repare, estamos diante de uma revelação. Essa revelação é aquela que nos mostra o desconhecido. Todo contato com a vida a partir deste centro, que é o eu, o ego, que é essa imagem, todo esse nível de relação é uma relação dentro do conhecido. Estamos vivendo assim já há 30, 40, 50 anos, 60. A humanidade já vive assim há milênios. Desconhecemos a arte de ser, que é a meditação. Nesse olhar livre deste centro, que é o eu, o ego, há um olhar onde o desconhecido se revela. A presença do desconhecido é a presença de Deus, é a presença da realidade. Então, essa é a real forma de uma aproximação da meditação. Estamos juntos? Então, aqui nesse momento, já temos a resposta para você de como praticar a meditação. Já que não é desta forma tradicional, através de técnicas, práticas, de modelos já construídos ou estabelecidos pelo pensamento, onde temos que nos sentar, procurar um lugar especial, aprender a respirar de uma certa forma, a repetir um mantra. O que é esta aproximação? Como praticar a meditação? Já estamos revelando aqui para você. Tomar ciência do movimento do pensamento, do sentimento, da emoção, da percepção sensorial, desse contato com os gestos, com a fala do outro, com as palavras que você mesmo expressa. Apenas tomando ciência da vida acontecendo, sem esse observador, sem esse eu, sem esse modelo de alguém que se separa para tirar conclusões, para avaliar, para julgar, para rejeitar, para aceitar. Quando há esta ciência desse olhar, sem esse mim, sem esse eu, uma nova ação ocorre. Então, estamos diante de uma fala
dos gestos, do sentir, de um pensamento, de uma resposta sendo dada a esse momento sem esse fundo, que é o eu, o ego, porque temos a presença da meditação. Assim, estamos diante de uma ação nova que revela o desconhecido. Então, nesse instante, esse ouvir o outro é um escutar, que é a meditação. Esse falar com o outro é esse compartilhar dessa inteligência, desse silêncio que é a meditação. Assim como o gesticular, ou lidar com qualquer experiência nesse momento, não existe esse centro, este eu, este ego. Assim, nós temos uma ação livre da reação que vem do passado. Estamos juntos? Será possível a vida nesse momento se revelar como pura consciência, como puro ser? Esta é a presença do desconhecido? É a presença do novo? Repare que é nesse instante que se revela esse despertar espiritual. É a revelação deste ser, daquilo que é inominável, indescritível, que é a presença de Deus. Essa é a presença do desconhecido. O nosso propósito aqui, nesse canal, assim como em nosso outro canal chamado Marcos Gualberto, é aprofundarmos isso. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link para conhecer também o nosso outro canal. Nós estamos aprofundando com você essa questão da realização da verdade do seu ser. Nós temos encontros online também para esse propósito. Aqui na descrição do vídeo, você também tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros, que ocorrem nos finais de semana, onde, através de perguntas e respostas, nós aprofundamos isso com você. Esta ciência do despertar, da realização da verdade divina. Portanto, se isso é o que faz sentido para você, quero lhe deixar aqui esse convite. Nós temos encontros presenciais e também retiros. Em alguns períodos do ano, nós fazemos retiros de mais dias, onde estamos fisicamente presentes, investigando isso, trabalhando isso com você. Ok? Se isso é o que faz sentido para você, eu quero aqui deixar um convite. Já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, já deixa aqui no comentário. Sim, faz sentido. Tudo bem? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O paradoxo é o seguinte: esse conhecimento de si é a constatação de que esse si, esse eu, esse mim, não é real. Então, autoconhecimento não é o conhecimento do eu,